Agora eu vou explicar Caderno do Aluno CA, volume 1, oitavo ano, parte 3, página 15 e o comecinho da página 14. Texto 4 a tatuagem é bem aceita para remoção de cicatriz de pele e para igualar a pele do vitiligo. Em ambas deve ser usado o corante da cor da pele. A manutenção deve ser a cada 6 dias. Então, médico falando. Página 15 vai outro texto sobre tatuagem. Especialista aponta cuidados relacionados à tatuagem. Então, aqui é um artigo de opinião, em que especialistas estão dando opinião, falando dos os cuidados que deve ter quem vai fazer uma tatuagem. Aí, o texto 4 e 5 foram produzidos por especialistas da área de saúde. Em ambos ocorre emprego de aspas. Qual é o sentido e a função das aspas nessas ocorrências? Aqui, essas aspas é uma citação médica. Tirou uma fala dele, de algum livro, de algum estudo, de algum artigo, copiou do jeito que ele falou, colocou as aspas aqui, porque é uma citação médica. Já aqui, as aspas é uma fala, ó. Alerta, em meio a tamanha popularidade, papapá, alerta Dona Maria, doutora Maria. Olha lá, aspas de novo. Em instituições, tal, pela Anvisa, ele tá falando a opinião dele, fecha as aspas, afirma Dr. Henry. Então, aqui as aspas indica citação, e no texto 4 é uma citação, e no texto 5, falas, tá? 2, essa foi a resposta da 1. 2, no texto 4, o enunciador manifesta-se favorável ou contrário à prática de tatuagem. Contrário, texto 4. Texto 4, ele é favorável ou contrário à prática da... Não, ele é favorável, né? Ele só fala que ela tem que usar uma tinta específica para igualar, tem que fazer manutenção. Ele não é contrário, porque aqui é para fins médicos, de tirar a cicatriz da pele. 3. Releia o texto, como se constrói a argumentação e assinale no texto a presença de diferentes tipos de argumentos. É aqui. Aqui que pega, gente. Ó. Os 5 tipos de argumentos. Eu já até fiz um vídeo de argumentos de outro jeito lá. Postei, mas esse aqui ainda tem mais ainda, ó. Tipos de argumento. 1. Argumento de autoridade. Nesse argumento, para provar, eu vou dar minha opinião. Eu não posso só falar eu acho. Fica ridículo, né? Não é forte. Eu acho que tá errado ficar falando só sobre coronavírus. Não, eu tenho que dizer o motivo, o porquê. Então, vários jeitos de você falar a tua opinião. A gente usa argumentos. Um dos argumentos é argumento de autoridade. Você pode usar fontes, especialistas no assunto. Segundo o doutor tal, segundo fulana tal, aí dá a opinião. Pô, não é qualquer um que tá falando, é a doutora tal, então deixa o meu argumento forte. Argumento baseado no consenso, por posição estabelecida social historicamente como verdadeira. Há muitos, esse argumento é quando já tem uma opinião formada há muitos anos e é comprovadamente pela história de que é certo. Mais pra frente eu vou explicar novamente. Argumento, caiu branquinho aqui. Argumento baseado em dados concretos. Eu uso pesquisa, tabelas, relatórios gráficos. Então, o argumento fica forte, porque eu usei tabelas, gráficos já estudados. Argumento com base no raciocínio lógico. Isso aconteceu porque isso foi uma causa e teve uma consequência. Cada coisa que você faz na vida tem uma consequência. Então, argumento de raciocínio lógico. Argumento de competência linguística. Eu uso umas palavras técnicas que deixa o texto bonito e parece que eu sei muito do assunto. Então, é um argumento de competência linguística. Então, ele quer que você fale nesse texto aqui, ó, quais foram os argumentos usados. Ó. Especialista aponta os cuidados relacionados à tatuagem. Vamos ver. Aqui. De acordo com o levantamento... Continuando. De acordo com o levantamento feito pela Sebrae, ó, 9º lugar no ranking, então eu usei uma tabela. Se eu usei uma tabela, o argumento é o 3. Então, você põe parágrafo 1, argumento 3, dados concretos. Aí põe um pedacinho do texto lá, parágrafo 1. Parágrafo 2. Em meio a tamanha popularidade, tal, alerta a doutora Maria. Eu falei, uma especialista deu a opinião dela, então eu usei o argumento
de autoridade, argumento 1. Então, parágrafo 2, argumento 2, citação de especialista, esse aqui. Certo? No parágrafo 4, parágrafo 3, causa e consequência que eu coloquei, ó. Os problemas mais comuns em tintas não regulamentadas podem ser adulteradas e estar presentes em proporções acima das indicadas. Quando isso acontece, qual é a consequência? Os problemas mais comuns ao usar uma tinta não autorizada são ocorrência de dermatite grave, causa coceira. Então, usar uma tinta que não é boa, apropriada, vai causar coceira. Então, causa, consequência, vai causar coceira, vermelhidão. Então, consequência 4, parágrafo 3, consequência 4, raciocínio lógico, argumento com base, causa e consequência. E o último, a doutora ressalta, eu coloquei, poderia ser argumento de especialista, mas eu coloquei linguagem técnica, ó, lesões suspeitas, procedimento. Usando essas palavras, deixa um argumento de competência linguística. Ele usou termos técnicos para deixar chique. Então, o 4 pus quarto parágrafo, argumento 5, competência linguística, mas poderia ser também o de autoridade. E por hoje é só.